E falou Ventura, falou Montenegro e falou António José Seguro. José Luís Não, Carneiro. não nos falta assunto. Falaram 4 e nesta mesa também acompanhámos com atenção. Miguel, destes 4, o que é que mais se destaca? O que é que eventualmente merece alguma leitura? Temos um novo Presidente da República, por isso o que interessa mais são as palavras do Presidente da República eleito. Não queremos que ninguém se magoe? Eu, por acaso, disse uma coisa antes, pelo menos que as televisões tenham captado. Não sei se terá dito alguma coisa que as televisões não captaram, mas o que as televisões captaram foi coisa que eu assinalo aqui. Ele diz assim: os portugueses são o melhor povo do mundo. Do mundo, sim. Isto é uma espécie de marcelismo em esteroides. Marcelismo não de Marcelo Caetano, mas de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelismo com esteroides. E eu aproveito para dizer aqui que Marcelo Rebelo de Sousa fez marcar os seus mandados, em contraste também com o seu antecessor, por uma espécie de emotivismo hiperbólico na sua presidência, manipulação de emoções permanentes. Marcelo tinha esta particularidade de ser capaz de manipular emoções festivas e compassivas, digamos assim. António José Seguro é um bocadinho mais unidimensional. Mas é uma noite especial, é uma noite de vitória, não é natural que seja um bocadinho mais emotivo. É verdade, mas eu só queria dizer isto. António José Seguro será mais unidimensional. Ele tem menos capacidade para a manipulação de emoções de ordem festiva do que compassiva. É uma espécie de guterrismo 2.0 com a inflação toda já a comer a sua base. Ventura também é um manipulador de emoções, mas de outro género. Portanto, ele começa a ser uma espécie de Marcelo em Ponte Grande, sabendo que não é Marcelo e, portanto, será uma espécie de... Também amigo pessoal de Marcelo, Guterres, mas com esta atualização nova. Queria chamar a atenção para o lado dos brancos e dos nulos. Estão a crescer muito mais, já estamos num nível muito superior ao da primeira volta. Também não era nada que surpreendesse. Havia muita gente insatisfeita com o tipo de candidatos que tinham não só se apresentado na primeira volta, muito mais, por maioria de razão, que tinham chegado à segunda volta. E isto tem um efeito aritmético de favorecer, neste caso, quem precisa ser favorecido, que é Ventura, não é? Porque Ventura é que está... António José Seguro, se tiver mais 3 ou 4 pontos, quem é que vai dar por isso? André Ventura, lá no campeonato dele, mais 3 ou 4 pontos, faz muita diferença. E, portanto, isto favorece. Vamos ver como é que as próximas freguesias que ainda faltam apurar contribuem para este aumentar grande de votos brancos e nulos. Uma última nota. Isto é um resultado à francesa. As eleições presidenciais francesas têm sido marcadas por segundas voltas desta natureza. O candidato de direita populista passa à segunda volta e depois há um candidato, digamos assim, qualquer, tradicionalmente até era candidatos à direita, da direita golista, depois a direita golista desfez toda e acabou por ser Macron a reinventar ali um movimento de apoio para ser ele o presidente. Mas... Portanto, nós temos aqui uma espécie de padrão, a julgar pelo futuro que é o nosso, que é o passado francês, que é de termos estas vitórias esmagadoras do candidato qualquer. Mas a dada altura, a julgar, porque está a acontecer em França, Sim, era isso esgota-se. Portanto, nós não podemos contar permanentemente com estes resultados, em que Ventura vai à segunda volta e podemos pôr lá um qualquer que o povo português vai a correr, Le Pen dar 2 está terços. à espera há quantos anos? Já há muitos. Se somarmos com o pai dela, que é o primeiro a conseguir à segunda volta, há mais de 20 anos. E agora é até capaz de Marine Le Pen não ir, até para questão judicial, não ser ela a candidata presidencial, mas ser o Bardella, que até tem melhores sondagens do que ela. Mas o que eu estava a dizer é que isso também tem um prazo de validade. Claro. As pessoas, o sistema, digamos assim, não pode ficar tranquilo, encostado a pensar, bem, isto a gente põe alguém contra a Ventura tem taxas de rejeição tão elevadas que o outro ganha sempre. Isso é assim até um certo ponto. Portanto, é importante perceber se Ventura, nestas eleições, conseguiu fixar o seu eleitorado, e se ele demonstrou na primeira volta, vai demonstrar na segunda volta com os números que já temos, isso é garantido, ou se ele conseguiu captar algum eleitorado que não tem sido dele. Eu duvido que isso tenha acontecido numa escala suficientemente grande, e isso vai ser uma desilusão para o Chega e para ele. De qualquer maneira, chama a atenção é que se isto for à francesa, e como André Ventura é muito novo, as pessoas esquecem-se que ele tem 40 e poucos anos, portanto ainda está aqui para ir a muitas eleições, convém que o sistema não esteja encostado à proverbial bananeira. Isto não basta um qualquer. Tem que ser... Ele já mostrou do que é capaz nos últimos anos e em tão pouco tempo, da forma como de facto conseguiu liderar o Chega à posição em que se encontra hoje. E esta noite, António, certamente também quer falar de António José Seguro à saída dessa parte emotiva, mas já percebemos que André Ventura já está a organizar o discurso que vai ter mais logo, já começou a falar de uma subida significativa em relação às legislativas, ainda não se confirma, e uma reconfiguração do espaço de direita.
que é que antevemos aqui? Bom, as declarações dele são muito interessantes, porque este é o tipo de eleição mais propício para Ventura. Ventura é o Chega é o Ventura, e esta era uma eleição unipessoal, onde Ventura é Ventura. E eu vi com curiosidade se ele, na segunda volta, tentaria afeiçoar o discurso de maneira a atingir os eleitores de direita ou de centro-direita que não votaram nele na primeira volta. Houve uma ou duas entrevistas onde parecia tentar Um ou dois isso. momentos, mas Sim. não. Um ou dois momentos, mas não fez. Isto é, ele fez uma opção estratégica, consolidar o seu eleitorado e contar que haveria uma taxa de rejeição do socialismo, o tal que mata, não é? A mim já me chamaram muitas coisas, agora assassino foi de facto uma primeira experiência, mas ele não fez esse esforço. E é isso que tem que ser visto com atenção, porque a crer nestes quadros de transferências de votos, Sim. mesmo sem se esforçar em afeiçoar o seu discurso tipo, padrão, o seu brand, aos eleitores do João Coutrinho, do Marques Mendes e do Gouveia Melo, ele consegue mesmo assim uma transferência de votos, de rejeição do PS, de rejeição do socialismo, de rejeição do seguro. Oh, de seguro, pode não ser do PS. Pode mas não ser do seguro, PS, pode ser de mas seguro. pelo menos Mas onde tem o mais candidato. sucesso é mesmo junto do eleitorado de Coutinho Figueiredo. Doutor Coutrinho depois explicará Qual é a leitura? Eu, como sempre recusei ser dono dos votos. Eu sobre Não coisas, trouxe as procurações. sobre coisas domésticas não entro. Mas a verdade é esta. Este facto é que exige alguma atenção, porque é aqui que ele vai querer construir a tal, cito, liderança alternativa de direita, que é uma frase que até aqui ele verdadeiramente nunca tinha utilizado e utilizou esta noite pela primeira vez. Vamos ver se a repega a seguir e vamos ver quanto é que isso vale em termos de números de votos absolutos, porque percentagens não me impressionam. Sim, mas a verdade é que Números absolutos, sim, isso é que é duro. de eleição em eleição temos registado aqui um crescimento e neste momento, claro, a atualização do número de votos, neste momento, André Ventura, e sendo eleições naturalmente diferentes, já tem mais 23 mil votos do que aqueles que conseguiu nas legislativas de 2025. Mas eu desvalorizo a 23 mil parte- pessoas que quebraram aquela barreira psicológica de não votar em Ventura. Isso pode vir a acontecer no futuro, mas agora vamos mudar, o Ventura vai mudar de uma eleição sobre ele para uma eleição sobre o governo do país. É isso que ele quer ser primeiro-ministro. E, portanto, o discurso vai ter que ser outro. E Ventura é um líder, se ele quer ser o líder da direita, que eu acho que não é um líder muito peculiar. Ou de que direita, claro. Há De que várias direita? direitas. Porque há configurações no populismo e Ventura que são claramente, historicamente, de esquerda. De redistribuição, de coletivismo, etc. E, portanto, ele não se tem definido. A direita não é uma mera nomenclatura. Repara, o Norte é conservador, desde sempre, desde o 25 de Abril que sabemos isso. E o Sul foi tradicionalmente o feudo da esquerda, do Partido Comunista, depois do Partido Socialista. A direita nunca ganhou o Sul. Ventura ganhou o Sul. Ganhou o Sul e ganhou o centro que vai para o Sul, a partir de Setúbal para baixo. Mas tornou-se o novo representante dos Houve levantados do chão. claramente uma transferência de votos de gente que era de esquerda, e não apenas comunista, para André Ventura. Porquê? Por ele ser o líder da direita? Por ele ser o homem da direita? Não. Porque o populismo, e o populismo de Ventura é diferente do de Le Pen, mas repare-se que Le Pen tem as mesmas características, Bardella menos. O pupilo menos, mas ela, a certa altura, percebeu, sendo a França uma imensa burocracia, que precisava dos funcionários públicos e que não podia hostilizar os funcionários públicos. Ora, Ventura sabe que há um eleitorado em Portugal, há a função pública, que é importante. E viu-se que ele, no pacote laboral, andou ali às voltas e não conseguiu definir-se. Estava contra, depois a favor, depois contra, mas não percebemos. Não foi uma posição claramente de direita em que ele dissesse não, nós não só estamos de acordo com este pacote, como queremos. A direita de André Ventura é uma direita étnica. O conservadorismo dele é anti-imigração. Essa tem sido a grande espada e muitos dos votos que ele tem conseguido têm sido à custa disso, mas do ponto de vista da economia,
Eu ainda não percebi exatamente qual é o programa de André Ventura e penso que chegou a altura dele começar a contar exatamente. É essa a razão, enfim, não querendo substituir-me aqui ao meu colega de painel, Dr. João Coutrinho, mas a iniciativa liberal, na sua configuração, não deve ver em Ventura alguém que seja o futuro da direita em Portugal, porque são partidos completamente distintos, Um é liberal, completamente eventualmente diferentes. o outro é iliberal. Ventura não é liberal, é um populista, é um demagogo. Onde é que Ventura vai atingir o ponto ótimo, isto a matemática não falha e a estatística também não, vai atingir o ponto ótimo das suas variáveis a certa altura. Quando atingir esse ponto ótimo, vai descer. Para já conseguiu ainda não atingiu, sim, tem a juventude e a energia a favor dele. Mas tem também, ele na economia, nós vivemos numa economia da atenção e da agressividade. E é aí que André Ventura brilha particularmente, porque ele consegue concentrar as atenções sobre ele mesmo e imediatamente as desvia do programa do partido, que é confuso e não vemos grandes quadros. O governo sombra de Ventura é uma gargalhada, que me perdoem os ilustres candidatos a sombras ministros, que me perdoem, mas é uma gargalhada completamente. Ele não pode querer ser governo com aquela gente. Has-beens, costuma-se dizer. E depois, na agressividade. A agressividade funciona, também tem um ponto ótimo. E ele, a certa altura, vai acabar por esgotar essa agressividade anti-imigração e vai ter que arranjar outra. Em muitas coisas... Ou isso é uma normalização, eventualmente, é um Clara. coletivista. Sim. É um coletivista. E nada mais repugna aqui o meu colega à esquerda do que isso. Passa Episodicamente. A verdade é que ele tem conseguido, e como eu estava a dizer, neste momento já passou a barreira de 1,5 milhão de votos. João, Ventura tem conseguido, ao longo deste tempo, conseguir convencer as pessoas ou dar-lhes algum sinal de esperança, nomeadamente aquelas que estão mais tristes com o sistema, que não veem a sua vida andar para a frente. Consegue, de facto, dar-lhes ali um sinal de esperança. Agora, explique-me que sinal de esperança é este que poderá ter dado 31% do seu eleitorado. É que é mais do que sinal de João, esperança. não conheço É todo, mas menos até do que sinal de esperança. É a noção de que as pessoas estão a ser ouvidas. Porque o que as pessoas estão zangadas com o sistema acham verdadeiramente que ninguém lhes liga. Os seus problemas não contam, as soluções para os seus problemas nunca vêm e sentem-se desamparados. Sim. Mal comparado, esta sensação que muita gente teve dentro desta semana terrível das calamidades, reproduzida a uma escala menos dramática, mas durante mais tempo. Estão abandonados. Portanto, quando alguém lhes aparece a falar dos temas que lhes são mais caros... Independentemente de tudo o resto. Independentemente de tudo o resto. Estão aqui de 2 pontos rápidos. Não faltam 89 freguesias, mas são populosas, com mais de 1 milhão de inscritos, e aquele ponto que é o princípio, quer o Miguel, quer eu falámos, dos brancos e nulos, de facto já se pode confirmar, estamos perto dos 5% de brancos e nulos, que é o maior nível desde 2011. São 250 mil até agora, segundo. Até agora. É muita gente que vai votar, alguns poderão ter votado nulo por engano, mas a maior parte é em protesto. Portanto, 250 mil pessoas que nestas circunstâncias vão às urnas manifestar-se assim, têm leitura política e, como digo, este século é a segunda vez que isto acontece a estes níveis. E depois as intervenções. Alguém disse, houve aqui uma sucessão, João Luís Carneiro, André Ventura, cada um deles com muito interesse, eu acho. João Luís Carneiro, porque veio falar antes das 8h30. Porquê? Menos de meia hora depois. Porquê é que é interessante? Porque foi a manobra circense de saltar para cima do cavalo que vai ganhar mais rápida que eu vi em eleições. Menos de meia hora depois das projeções. Não estava? Era para ninguém, demorou 9 ou 10 meses. Para ninguém ter dúvidas. Demorou 9 ou 10 meses a conseguir que o partido percebesse que não tinha alternativa, lá um bocadinho a contragosto, mas é um balão de oxigênio para o PS, obviamente, e talvez seja boa altura de chamar a atenção de que, para o mês que vem, há diretas no Partido Socialista, por demissão do João Luís Carneiro. Porquê? Demissão nesta altura? Porque assim o novo mandato acaba em março de 2028. E isso justifica um bocadinho a cara de enterro do Primeiro-Ministro, porque já percebeu que se alguém quer estar no cargo em março de 2028 para eleições eventualmente antecipadas do princípio de 2028, significa que a legislatura não chegará ao fim. Porque do lado do Chega, a vontade de deitar abaixo é mais ou menos permanente. O que está a assegurar a atual legislatura é, para já, não vontade de deitar abaixo o governo por parte do PS. Portanto, se bem que temos um novo presidente que não quer ciclos curtos e que fará tudo para levar as legislaturas, no que depender dele, pelo menos disse-o
em debates e em entrevistas até ao fim. Pronto, eu gostava de saber quem é a figura no PSD que substituiria Luís Montenegro por causa de... Mas se for por moção de censura, o Presidente da República não tem hipótese de indicar Segurar. outro. Portanto, iremos mesmo para eleições. Portanto, é isto que nos espera. Ficou hoje, para mim, mais ou menos claro. Parte política mais geral, que ficou confirmado já na primeira volta, aquilo que nas eleições legislativas do ano passado cristalizou, que são 3 blocos em Portugal. E aqui uso as palavras da Clara Ferreira Alves, que me parece uma análise correta, que é os 3 blocos. Dos 3 blocos, há 2 que são, a Clara chamou-lhe coletivistas, eu preferia chamar estatistas. Vem no Estado a necessidade de uma intervenção muitíssimo maior em tudo o que é... vou usar a expressão mais simples disto, que é em que cada uma dessas forças políticas, a despesa pública em Portugal aumentaria alegremente. No caso do Chega, descontrolado, nunca fez contas. No caso do Partido Socialista também. E depois há uma área, a tal direita democrática reformista, que não tem tanta necessidade de engordar o Estado, mas que está, de facto, numa fase muito pouco organizada e sem vontade de fazer as reformas que o país precisa. E esta vitória de António José Seguro, só para fecharmos, com esta vitória o espaço liberal fica mais protegido de alguma forma pela estabilidade institucional ou corre aqui algum risco de ficar muito comprimido entre um presidente previsível, o único João, efeito que vejo nesta eleição... e uma oposição que é mais ruidosa e é populista? O único efeito político-partidário que eu vejo nesta eleição de António José Seguro é uma eventual lufadazinha de oxigênio para o Partido Socialista não continuar esta via autofágica que nos está nos últimos 2 ou 3 anos desde a saída de António Costa. É a única coisa que eu vejo que possa ter um impacto. De resto, as forças rápida. Diz. Claro, posso? Muito rapidamente, a propósito daquilo que a Clara Ferreira Alves estava a dizer há pouco. Eu não me parece que estes movimentos, o Ventura, o Chega e noutros na Europa, sejam incoerentes, como ela estava a dizer, eu aí divirjo dela. Por esta razão, desde há 20 anos para cá houve um grande movimento intelectual, político, cultural, à esquerda e à direita, de crítica acérrima daquilo que se considerava ser a hegemonia do neoliberalismo. Isso começou primeiro à esquerda, os partidos à esquerda começaram a dizer que as terceiras vias, os Tony Blairs, tudo isso tinha falido politicamente a esquerda, e portanto, porquê? Porque se tinha tornado refém desse neoliberalismo interpretado à esquerda, e depois chegou um bocadinho mais tarde à direita. Chega, Le Pen, Vox, Alternative für Deutschland na Alemanha, são todos partidos que dizem a direita foi também ela tornada refém da hegemonia do neoliberalismo, e portanto tem que haver uma reinterpretação da direita, longe da família neoliberal. São direitas muito diferentes. Mas, claro, por isso é que eu estou a dizer, são direitas diferentes. Não quero dizer... nem com o Vox, o Ventura tem pontos comuns. Não nega haver os vestígios da direita populista na crítica da Organização Liberal da Economia. Há muitas formas de direitas do século XIX que davam um papel muito importante ao Estado, de crítica da economia de mercado, ao liberalismo e ao globalismo foi o que uniu essas direitas. Da proteção do funcionalismo público e de muitas dessas coisas. Portanto, são manifestações no século XXI, com todas as complexidades dos nossos tempos, de pessoas que dizem assim, à esquerda e à direita. Os partidos que mandaram isto à esquerda e à direita foram dominados por uma corrente neoliberal. E isso tem que terminar. Muito bem, nós o centro é interessante. Vamos continuar com o debate mais à O centro foi morrendo e eles uniram-se para matar o centro. Mas do ponto de vista destes críticos, esse centro era dominado por aquilo que eles chamam neoliberalismo. A doutrina